Eu vou falar de um monte de história, mas eu queria saber mais da atualidade mesmo. Vocês voltaram, anunciaram, tem poucos dias que estão de volta. Eu queria saber, a gente sabe que tem alguma coisa com o Gustavo Lima, vocês vão tocar no boteco, ele esteve junto no anúncio. O que aconteceu? Como é que foi essa conversa? Quem está por trás disso? Um mega... Não precisa fazer resumo, não pode contar tudo. Pode contar tudo? Tem tempo para contar tudo, né? Dá vontade. Cara, na verdade, eu tinha saído com uma turnê, né? Com o Zé Henrique Gabriel, a marca Zé Henrique Gabriel, porém com outro Gabriel. E no meio dessa turnê eu recebi um convite do Toninho, né? Toninho Dueto, pra gente bater um papo, enfim, falar do projeto. Que o Toninho, ele sempre foi um cara que admirou a dupla, né? De vez em quando ele postava algumas coisas ouvindo a gente e tal. E eu falei, cara, conversar vamos, né? Não tem essa. A gente escuta todo mundo e, enfim. Só que assim, tanto eu quanto o Gabi, cara, ao longo do tempo a gente foi ficando meio que assim, cansado de ouvir promessas, né? Porque às vezes quando chega o papo é um e depois no desenrolar da coisa acontece, né? O de sempre, a né? coisa muda, né? E aí falei, Toninho, vamos embora, vamos falar tal. E aí a gente se encontrou, bateu um papo tal, ele muito otimista com o projeto, não, porque a gente tem um plano de fazer isso, aquilo, não sei o que e tal. E eu fui muito franco com ele, cara. Eu falei, olha, cara, por ser você, né, não menosprezando ninguém, mas pela credibilidade que você tem, eu sou um cara que admiro o seu trabalho também, como empresário, como agenda e tal. Todo mundo que a gente conversa do meio tem um carinho muito grande por você. Eu vou considerar, né, logicamente, a sua proposta aqui, mas eu quero te deixar claro que você está acreditando mais do que eu. Foi bem claro com ele. O Toninho deu entrevista aqui, caso vocês não saibam, tem uma entrevista legal dele, é muito bacana. Sim, ele é demais, cara. Muita demais. história. Ele é. E aí eu falei, você está acreditando mais do que eu. Porque, enfim, eu não tô com esse gás todo, assim, como você tá, não. E ele, rapaz, ele tava num gás, assim, abrangendo todo os projetos, né, assim, que ele abraçou. Ele tava assim, nossa, super com sangue nos olhos, tal. E eu falei, vou para casa. E ele falou uma coisa para mim que, assim, já me ganhou de cara. Ele falou, cara, vamos orar então. Vamos orar. Você ora lá, eu vou orar de cá. E aí, semana que vem a gente fala. Vê o que Deus vai falar com você e tal. E assim foi. E eu fui para casa, cara. Realmente fui orar, né? Falei com a minha família e tal. E ele também. Nos falamos na semana seguinte. E a gente, né? Falei, olha, Deus falou comigo assim, assado e tal, que... Acho que realmente, se tiver que caminhar aí, a gente, se for dessa forma que você falou realmente, acho que tem tudo para dar certo. Até então, a gente não tinha falado de voltar o projeto original, né? Era o projeto que estava, tal. Mas o Toninho é um cara, bicho, assim, ele é muito inteligente, né? E eu acho que já tinha tudo na mente. Com certeza. Já tinha planejado tudo, sabe? Foi devagar. Depois eu fui, né? Entendendo isso. Aí, cara, tempo, né? Começou a passar, não sei o que e tal, a gente começou a planejar as coisas, e eu tô vendo que o Toninho tá meio que, tipo assim, sempre adiando o contrato, uma coisa ou outra, que a gente, não, vamos fazer isso tal dia, e ele sempre adiava. Falei, cara, o que tá acontecendo, né? Comecei a ficar preocupado. Falei, poxa, mais uma vez, né, cara? É outro cara que veio, né, puxa vida, né? Mas não. Ele me liga um dia, fala, Zé, eu tô aqui em Campinas. Você pode vir aqui me encontrar? Eu tô aqui em tal lugar e tal. Falei, vou. Catei o carro, fui lá. Ele falou, cara, eu te chamei aqui porque o Gabriel acabou de sair daqui. Acabei de falar com o Gabriel, fiz uma reunião com ele aqui. Falei, Gabriel, seu parceiro. Falei, cara, mas como assim? Aí me contou, tá? Não, porque a gente está conversando muito no meio com os contratantes e todo mundo sente muita falta da originalidade da dupla. Então, realmente, óbvio, né? Uma coisa muito óbvia. Foram anos, né? De estrada, de história. E eu falei, cara, e aí? Ele falou, não, a gente tá pensando, vamos falar com o Gabriel direitinho, queria ver a sua opinião também e tal.
assim, a princípio eu falei, cara, eu preciso pensar, né? O Gabi também precisava pensar. Por quê? Porque eu tava com um projeto que ali a gente já tinha feito um DVD. Ah, chegou a gravar, verdade. Né? Verdade. Eu fiz um DVD, a gente fez um investimento alto para voltar com o projeto para a estrada, em estrutura, né? Em tudo. Falei, poxa vida, querendo ou não, eu vou ter que, tipo, isso aqui eu vou ter que pegar e jogar, abafar, eu vou ter que, né? Porque, por exemplo, DVD, o que você faz com DVD hoje nas plataformas? Um DVD que ser no YouTube, o cara que não é o teu parceiro, e você... Então tem que pensar em tudo. E pensei no cara também. Falei, poxa, é um garoto novo que tá voltando, que botou o teu sonho aqui, né? Nisso aqui, comigo, acreditando, enfim. Vai frustrar a vida do cara, né? Envolveu toda a família e tal. Eu falei, para eu voltar, realmente eu preciso dar um suporte pro menino também e tal. Pensei em tudo, cara. E aí, nisso, o Toninho também foi falar com o Gabriel novamente. O Gabriel também estava super empolgado com o projeto dele, né, Gabi? Com música nova para lançar, inclusive, né? Exatamente. Até porque a gente, como o Zé disse, eu acho que a gente não é mais dois garotos que estão ali deslumbrados com sucesso, não é nada disso. Então a gente tem muita experiência, muita bagagem e a gente, muitas vezes, prefere trabalhar com a realidade, né? Não, a minha realidade é essa... eu estou sobrevivendo dessa forma e vou continuar, porque eu me sinto seguro assim, né? Mas aí, diante de toda a conversa, de fato, ele me falou uma vez, eu falei que ia pensar, a princípio eu resisti, né? Porque quando você veio aqui, já faz tempo, né? Tem 2 anos. Você falou, eu perguntei se voltaria, você falou, agora não dá porque eu tô no meio de um trabalho, a gente investiu, tem gente exatamente, envolvida. E naquele momento que o Toninho falou comigo, eu estava até preparando uma música nova para lançar, né? Inclusive ia gravar com o João Carreiro, você acredita? Puta, ia gravar uma música com ele, gravei o arranjo, tudo, mandei para ele por voz, não deu tempo dele colocar a voz, mas enfim, aí eu acho que entra aquela situação, né? Não era para ser dessa forma, né? E, enfim, mas aí o Toninho voltou a me procurar, inclusive eu conversei com o Zé também nesse meio tempo, e aí eu falei a mesma coisa pro Zé. Zé, eu preciso refletir, porque eu estou muito seguro do que eu estou fazendo, né, Zé? Sim. Estou muito seguro e não quero me aventurar numa situação, porque na minha cabeça, assim, voltar o Zé Henrique Gabriel, simplesmente por voltar, é uma caixa de muitas surpresas, a gente não sabe, né, até onde é interessante. Por essa insegurança já. Por insegurança. Que eu falei no início aqui, né? Exatamente. E aí, será que vai ser assim mesmo? Se Será que vai acontecer parou, tudo não isso? estava legal, né? Exatamente. Não faz sentido voltar por voltar. Só que eu refleti muito bem sobre tudo, sobre a situação da nossa história, que eu acho que a nossa história, ela realmente, de alguma forma, ela merecia uma atenção ali, e de repente não terminar, mas fechar esse ciclo dessa história de uma forma legal, né? Então isso estava na minha cabeça. Então refleti muito, a gente voltou a conversar e acabamos entrando num acordo, né? Conversamos com o Toninho também e eu acho que foi bom para todos, né? É que, assim, depois de muitas conversas com o Toninho, a gente vai pegando mais uma segurança, né? Você vai vendo que o cara tá falando sério mesmo, que o cara não tem tempo para perder. O cara tá afim, né? O cara tá afim, tá. Exatamente. Quando eu percebi que realmente a coisa ia acontecer daquela forma que o Toninho estava falando e que ele estava envolvendo outras pessoas grandes também no projeto, até então não tinha tido a entrada ali do Gustavo Lima no verdade, no projeto de desenvolvimento dele. Toda a nossa conversa ainda foi não, antes. Foi tinha antes. nada do Gustavo Lima. Mas, mesmo assim, tinham outras pessoas que também estavam envolvendo no projeto, que eram pessoas grandes, né? Bem assim, relevantes e tal. E eu chamei o Gabi. Aí foi quando eu chamei o Gabi, longe de todo mundo, só eu e ele. Falei, Gabi, preciso conversar com você, algo que realmente eu acho que agora minha ficha caiu, eu entendi. Aí a gente se encontrou, eu falei, cara, o negócio é assim, ó. Eu já passei a acreditar dos 50%, já estou chegando nos 90%. Já emocionou. Né? Emocionou. Já tô acreditando realmente que a coisa vai ser assim, assado e tal. Os caras não têm tempo a perder. E se for realmente dessa forma, que eu tô acreditando que vai ser, nada mais justo, cara, do que ser a gente. Né, Gabi? Falei, nada mais justo do que ser a gente, porque não é que o Fabrício não mereça estar num projeto desse. Mas é que quem construiu essa história, quem, né, até aqui, quem lutou, quem ralou, quem construiu a história de Zé Gabriel... É verdade. Né, fomos nós, cara. Então, nada mais justo do que ser a gente.
né? Com essa oportunidade que está pintando e tal. Cara, e eu acho que Deus só estava esperando realmente a gente decidir para depois vir outras coisas muito maiores do que a gente imaginava. É verdade. Né? Então, eu até comentei isso em casa. Quando a gente decidiu, quando a gente falou, fechou, falou, não, Gabi, eu acho que é isso mesmo, vambora, Zé, vambora e tal. Eu liguei pro Toninho, conversei com o Gabi, vambora. Cara, aí a coisa Isso foi esse ano já ou ano passado ainda? Acho que foi no finalzinho do ano, né? Acho que A conversa foi. já tem um tempinho, já veio... Tem, não, o Toninho me procurou no meio do ano, praticamente, agosto. O namoro cumprido. Cumprido. Por isso que eu te falo que ele que veio, que eu comecei a notar assim que a gente veio, falou, acertou, combinou tudo, todos os detalhes e tal. E eu vi que o Toninho veio meio que amassando barro, assim. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Assim, sabe? Mas ele tava já articulando e tal, porque teve também outras pessoas do meio que vieram conversar com ele, inclusive com o Gabriel também, que, né, praticamente botou. Exatamente. Né, que foi o Cadu, lá de São Lourenço, que é um contratante, amigo nosso também. E ele já tinha falado comigo há um tempo atrás. Ele falava, eu conheço bem o Cadu, ele falava, gostava de vocês. Demais. Ele é um cara que praticamente a gente começou junto, assim. A gente conheceu o Cadu, ele era um menino, no começo dele fazer as festas, foi no nosso começo também. A gente trabalhou meio juntos ali. Exato. E aí, enfim, cara, logo na sequência, o Toninho dá essa notícia pra gente, que o Gustavo também se interessou pelo projeto e queria somar junto com a gente. E eu achei muito legal, porque o Gustavo ele vive um momento assim de exposição muito grande, né? E tudo ligado, vem acertando muita coisa, né? Tudo ligado ao nome dele, a marca, acaba se promovendo também, né? Sim. Então, pra gente, a gente não pode ser demagogo de dizer que não seria interessante, porque foi e muito, né? Exato. E muito interessante. E nem começou, né? Não, nem começou. A turnê começa oficialmente oficialmente mesmo, com show, com banda mesmo, dia 22 de março no Villa Country. Esse é o início. Esse é o início oficial. Exato. Porque essa entrevista eu acho que está indo pro ar, dia 3 de março, que é um domingo. Tá. Dia 2 ontem, teoricamente, vocês tocaram em Cuiabá. Boteco, mas não é o show completo. Não é o show completo, é só uma participação. Então, oficialmente, dia 22 de março, em São Paulo, no Villa Country. Você já está convidado, obviamente. Lá. Eu já vou estar em Cuiabá, ou estive ontem em Cuiabá, e vou estar lá. Isso aí. Então, a carreira de vocês têm um empresário, então, hoje. Sim. O Toninho é empresário de vocês? Toninho é empresário. Toninho. Cara, e que para mim foi, assim, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Nós pudemos conversar um pouquinho aqui antes da entrevista. Eu disse para você que eu estou indo cada vez mais pro interior, né? Sim. Agora eu quero morar no meio de uma mata. Eu quero curtir minha filha, sabe? Estou com uma filhinha de 3 anos e ela veio assim com um renovo na minha vida e nasceu durante a pandemia. Então a gente ficou muito colado e a gente é muito grudado, muito colado. Então eu quero isso. Hoje eu não quero... a minha responsabilidade que eu quero hoje é só aquela que é esperada do artista mesmo. Eu não quero esse lado empresarial, essa coisa de administração, porque isso demanda demais e é muito cansativo, cara. Desgasta muito, sabe? Então o Toninho, uma das coisas que o Toninho me falou também quando a gente estava negociando foi isso. Falou, papai, ele chama todo mundo papai, deixa comigo, deixa essa rédea comigo que eu vou pilotar o negócio. Eu falei, é toda sua, fica à vontade. Eu acho que vai ser muito legal, mesmo porque... muita coisa mudou, né? Muito rapidamente, né? Vocês ficaram quanto tempo separados? 5 anos. 5 para 6 anos, né? Foi em 2018? O último show nosso foi em abril de 2018. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Bem passou antes. toda a pandemia. Que aí eu fui embora, né, do Brasil, fui morar fora. A gente se encontrou. É verdade, lembra? cara. Num show de alguém. Verdade. Show de alguém, não? Acho que foi do Bruno Barreto. Bruno Barreto, verdade. E eu acho que o mercado também está muito favorável para o nosso perfil de música, né? Eu acho que no momento está muito bom. Então... E tem essa coisa das reuniões, né, das voltas de algumas duplas. Sim. Algumas, nem todas, têm funcionado bem, né? Quando é estruturado assim, tem tudo para dar certo, né? Sim. Vocês tiveram que conversar em algum momento depois. O Toninho chegou em um, chegou em outro. Como é que foi o primeiro contato para falar disso? Vocês chegaram a brigar? Você falou que não teve uma briga, né? Não foi uma nunca, nunca brigamos, nunca teve briga. Até porque o encerramento da dupla foi algo da escolha do Zé, na verdade, né? Então, a gente decidiu se afastar, mas não existiu essa parada de briga, ou discussão ou de desentendimento. Tanto que os dois vieram aqui e só falaram bem um do outro. Exatamente. Tá certo que o povo aqui dá umas mentiras às vezes. Mas vocês dois falaram bem. Mas assim, realmente, cara, assim,
da parada para cá, a gente se falou várias vezes, a gente se encontrou várias vezes, né? Até mesmo porque tinha problemas que a dupla também tinha que resolver, né? Coisas mais burocráticas que a gente tinha que se encontrar ali para resolver. E, cara, e nunca assim, eu nunca deixei de olhar no olho do Gabi. Geralmente você fica constrangido quando acontece alguma coisa, de você ficar incomodado perto da pessoa e tal. Sempre me senti muito à vontade perto do Gabi. E a primeira conversa foi como? A primeira conversa pós-Toninho, assim, vamos depois conversar. que a gente falou com o Toninho, né? Não, a gente já voltou entusiasmado. Né? Acho que a primeira conversa nossa foi lá em Guarulhos, né? Foi em Guarulhos, não foi? Com o Toninho. Foi. Não, então, mas vocês falaram separadamente com o Toninho. Foi. Não, nós nos encontramos em Jundiaí mesmo. Foi, cara, super tranquila. Como eu te falei, a gente já havia se encontrado outras vezes, né? Então, a gente não ficou 5 anos distante, sem se encontrar e sem se falar. Pelo contrário. Aliás, antes também, eu até te liguei, né, Gabi? A gente falou quase 1 hora por telefone antes desse encontro. A gente falou por telefone também. Que eu quis explanar para ele também os pontos, né? Tanto de dúvidas, né, que ele tinha, que eu tinha, em relação a essa insegurança de ter um empresário. E a gente ponderou tudo, a gente colocou tudo os primeiros Você fala assim. disso porque vocês sempre tiveram meio que na mão, né? Sim. No final das contas foi tudo muito na mão de vocês. Sim. E a minha conversa com o Zé foi uma coisa bem assim, bem transparente, bem clara, bem esclarecida. Eu apresentei o meu lado, a minha situação para ele, e ele também falou a situação dele. Falou, juntando com o Toninho, nós e o Toninho, o resultado vai ser esse. Então é importante a gente analisar tudo isso aí e definir a gente ficou colocando na balança, sabe? Ele ganhou vocês principalmente na questão de agenda, de posicionamento, cara, de propósito. O que foi? Falar que não, cara, não foi, por incrível que pareça, não foi. Mesmo sabendo que ele é um grande agenda, que é um grande vendedor, isso pra gente já era uma situação assim, tipo, a gente sabe que vai vender. Uhum. A gente sabia que não era problema. O problema maior era como ia ser conduzida a coisa, entendeu? Porque a forma que ele colocou pra gente não foi uma pessoa que veio pensando simplesmente na parte financeira e queria gerar isso aí. Exato. Eu só vou vender. Era isso. Ele veio, a impressão que a gente teve que ele veio como um conceito. Zé Henrique, Gabriel e Toninho é uma medida que ela vai dar muito certo. E a gente acreditou nisso. A gente achou interessante isso. Aí a gente abraçou, porque eu acho que a gente também não pode pensar só no que vai gerar de financeiro, tem que pensar realmente no resultado, no conceito daquilo que vai gerar. E alguma coisa do tamanho de vocês, né? Então. Sozinho é difícil. Foi difícil. Eu até usei o exemplo do DVD histórico, que foi o último DVD que nós gravamos. Lá em finalzinho de 2016 para 2017, né? Tivemos aquelas 10 participações e tal. Ali a gente tava com um trabalho, cara, até naquele momento era único. Não tinha nenhum DVD feito. Uhum. Né, com aquela proporção ali de artista, aquele tanto de artista, enfim. E o que aconteceu ali naquele DVD? Exatamente o medo de agora, desse retorno, de não ter uma pessoa para administrar a coisa. Se naquele período, naquele momento, a gente tivesse isso na mão, cara, a dupla não tinha parado. Exatamente. Não tinha. Porque além do problema de saúde... Naquele momento era o que a gente precisava mesmo. Era o que a gente precisava. Era fundamental. Porque eu já estava fragilizado com um problema de saúde, né? Eu já vinha um tempo com um problema de voz que já estava me deixando maluco, cara. Eu já estava meio que num depressão, um monte de coisa que me tirava a paz, total, aquilo. E ainda tinha que administrar. Aí a gente foi perdendo o controle da situação, a coisa foi ficando difícil e tal. Se ali entra um Toninho, e inclusive, eu acho que eu vou contar essa parte também, que foi interessante. Naquela época, o Toninho foi uma das pessoas que a gente procurou para administrar o projeto. Nós procuramos 3 escritórios. Eu falei, Gabi, nós temos 3 tacadas para a gente não parar. Eu vou procurar 3 escritórios, os 3 maiores. Se a gente conseguir fechar com algum deles, a gente não para. Que para mim, na minha cabeça, era um sinal de Deus. Uhum. Se a gente não conseguisse, era porque Deus não queria que realmente a coisa fosse para frente. Isso era na minha convicção, tá? Uhum. E aí, cara, a gente procurou. A gente procurou um, outro. E aí, um deles foi a Workshow, que a minha ponte ali, o meu contato era o Toninho. E de cara ele ficou assim, cara, lógico, nossa, eu tenho o maior interesse em pegar, vou conversar com os meus sócios aqui, que bacana, tal, ainda mais ele vendo ali, que a gente tinha acabado de fazer o DVD, tinha vários artistas da Workshow ali.
E ele falou, não, cara, me interessa demais, eu vou conversar com os meus sócios e a gente volta a falar. Falamos 1, 2, 3. Daí, cara, aconteceu, você vai se lembrar disso, do Gustavo. Olha que coisa, como que é a vida, cara. O Gustavo Lima foi pra Workshow, lembra-se disso? Lembro. E foi pra quem? Pra mão do Toninho. E o Toninho, cara, já tinha na mão ali Maiara Maraíza, Zeneto Cristiano, né? Foi bem o estouro da Work, né? Como Da escritório, Work. né? Então, eu imagino, a cabeça do cara tava a 1.000.000 Sim. por hora, né? Eu acho que não tinha tempo nem pra família. Ele assumiu a parada do Gustavo. E aí, cara, ele falou pra mim assim, falou, Zé, você viu que o Gustavo veio pra cá? Caiu na minha mão e eu tô tendo que cuidar. Cara, eu já tava louco, agora eu tô mais doido ainda, né? Sem tempo nenhum. E tem como a gente dar uma segurada, cara? Porque se eu pegar o projeto Zé Gabriel, eu não pego nada pela metade. Eu vou pegar e vou fazer acontecer, nós vamos fazer o negócio acontecer. E nesse momento agora que o Gustavo veio pra cá, eu não vou conseguir dar a atenção que vocês merecem. E ele foi a última tentativa. Aí falei, não, Toninho, beleza, tranquilo. Eu chamei o Gabi e falei, Gabi, infelizmente, a gente não conseguiu nenhum dos escritórios que a gente determinou aqui pra cuidar da carreira, cara. Então, pra mim é um sinal aí que a gente realmente tem que parar. E assim foi. Quando nos encontramos, eu e Toninho, que ele veio aqui pra falar comigo, vem em Campinas aqui, eu lembrei isso ele, né? Eu falei, cara, você se lembra disso? Ele falou, cara, eu lembro e tal. Eu falei, então, pra você ver como que a vida é, né, cara? Então, o mundo, ele gira. Então, o que leva a crer que Deus tem o tempo certo para cada coisa, né? Porque ele, depois de tanto tempo, ele preparou esse momento de novo pra gente estar aqui, né? Tratando desse assunto. E aí, quando o Gustavo entrou, eu falei, olha que coisa mais louca, né, bicho? Que lá foi porque o Gustavo tinha entrado no escritório que não tinha dado certo. E hoje o Gustavo veio somar os 3 personagens daquele momento, que foi, entre aspas, triste pra gente, né? Que foi, assim, uma negativa que a gente teve, né? Que foi um balde de água fria. Esses 3 personagens se encontram depois de anos e estão juntos no projeto, né? Voltando. É muito bom isso. E eu acho muito legal, né? Vocês, assustado não porque vocês sabiam, mas o pessoal comemorou muito a volta, né? Muita Sim. gente ficou muito feliz, né? O meio ficou feliz, Sim. as pessoas falaram muito.